Capítulo 4 do Geronticon. Este e outros capítulos estão divididos em trechos, separados em ordem numérica. 1. Um soldado perguntou ao pai Mios: Padre, Deus realmente aceita o arrependimento do pecador? O ancião, depois de aconselhá-lo com muitas palavras de instrução, surpreendeu-o com a seguinte pergunta: Filho amado, quando seu uniforme se rasga, você o joga fora? Não, respondeu o soldado, eu o costuro e o uso novamente. E assim Pai Mios, com sabedoria, respondeu: Se mesmo você tem piedade de seu uniforme, não teria Deus piedade de sua criação? 2. Um irmão perguntou ao pai Primon: Padre, cometi um grande pecado. É suficiente que por 3 anos eu me arrependa? O ancião então respondeu: 3 anos é um período longo demais. E aqueles que estavam ali perguntaram com uma certa curiosidade: então 40 dias é um tempo suficiente de arrependimento? Às perguntas deles, o ancião respondeu: esse também é um período longo demais. É a minha opinião que se um homem se arrepende de todo o seu coração e não repete o pecado, em 3 dias apenas, Deus aceita o seu arrependimento e o perdoa. 3. Também outro irmão perguntou ao pai Pimon: se alguém cair em algum tipo de pecado e depois se arrepender, Deus o perdoa? Muito pensativo, o pai Pimon respondeu: acaso aquele que deu aos homens o mandamento de que devem perdoar, ele mesmo não o cumpriria? Pois é bem sabido que ele ordenou ao apóstolo Pedro que perdoasse aqueles que errarem e se arrependerem até 70 vezes 7. 4. E um terceiro irmão perguntou ao pai Pimon: Padre, o que é arrepender-se do pecado? O ancião respondeu assim à pergunta dele: arrepender-se significa decidir definitivamente a não retornar ao pecado. Por essa razão, precisamente os justos são chamados livres de culpa, pois eles abandonaram o pecado e praticaram a justiça. 5. Um certo irmão pediu ao pai Sígios: aconselha-me, padre, pois eu caí em pecado. O que devo fazer agora? O ancião respondeu a ele: quando você cair, levante-se novamente. Com amargura, o irmão que havia pecado respondeu: ah, padre, eu me levantei, mas eu caí de novo no mesmo pecado. O ancião, buscando não desencorajá-lo, respondeu: levante-se de novo, mais uma vez. O jovem respondeu, porém, com um certo desânimo: por quanto tempo posso fazer isso, padre? O ancião, dando-lhe coragem, respondeu: até o fim de sua vida. Quer seja você encontrado na louvável tentativa de se levantar do pecado ou caindo novamente, aonde quer que o homem for encontrado no último momento de sua vida na terra, seja em boas obras ou em coisas ruins, ali ele será julgado, seguindo então para o castigo ou para a recompensa. 6. Um irmão vivia em uma cela monástica no Egito e com toda a humildade passava sua vida em asceticismo. Esse monge tinha uma irmã que vivia na cidade e que era uma prostituta. Ela havia sido a causa de que muitos perdessem suas almas todos os dias. Então os anciãos muitas vezes o pressionavam de que fosse e se encontrasse com sua irmã, perdão. Finalmente, um dia o convenceram a ir, para que por chance as admoestações do irmão pudessem alcançar o efeito desejado, e ela pusesse um fim aos pecados que vinha cometendo. Assim que chegou ao lugar onde aquela pecadora estava vivendo, uma certa conhecida deles viu o monge e correu para informar a irmã, dizendo: seu irmão está chamando por você, lá embaixo na porta. A irmã, ao receber esta notícia, abandonou seus companheiros de pecado e, da forma como estava, correu até lá para cumprimentar seu irmão, sem perder tempo algum, nem mesmo para pôr um lenço sobre sua cabeça. Quando o irmão e a irmã viram um ao outro, ela, por sua alegria, tentou abraçá-lo, mas ele disse: em verdade, minha irmã, me compadeço de sua alma, pensando em como você poderá suportar os tormentos sem fim do inferno, porque você não só perdeu a sua alma,
mas muitos outros também perderam as deles por causa de você. A irmã ouviu com atenção os sinceros conselhos de seu irmão e, aceitando-os com verdadeiro arrependimento, perguntou a ele: é verdade que, mesmo agora, eu ainda posso ser salva? Se você assim desejar, você pode ser salva, respondeu o irmão, com convicção e fé. Então, com os olhos cheios de lágrimas, ela caiu aos pés de seu irmão e com fervor o pediu que a levasse com ele para o deserto para sua salvação. O irmão, também emocionado pela imediata conversão de sua irmã, disse a ela: coloque um lenço em sua cabeça e siga-me. Ela, porém, disse a ele: vamos, vamos logo. É melhor para mim e para a salvação de minha alma que eu vá e deixe esse lugar terrível imediatamente, mesmo sem cobrir minha cabeça, do que entrar mais uma vez neste covil do pecado. Eles então partiram assim mesmo para o deserto, e o irmão ia ensinando gentilmente, enumerando para ela os frutos do arrependimento. E ela ouvia com atenção e em silêncio, enquanto a divina graça aos poucos ia ganhando a alma daquela pecadora arrependida. Então, em um certo ponto em sua jornada, eles viram que alguns viajantes estavam vindo em direção a eles, e o irmão, para não causar a eles escândalo, disse: já que nem todos sabem que você é minha irmã, fique fora da estrada por um momento até que esse povo passe, para que não sejamos a eles motivo de escândalo. A irmã imediatamente obedeceu e ficou a uma certa distância do caminho. Quando a caravana passou, o irmão chamou por sua irmã, mas ela não o respondeu. Curioso, ele procurou no lugar onde esperava que ela estivesse e, atordoado, viu que ela estava sem vida. Ele então percebeu que os seus pés estavam todos cortados da viagem, pois ela havia vindo descalça por todo esse tempo. Os irmãos relataram este incidente aos anciãos, e eles, tomando conselho a respeito do assunto, discordaram entre si, alguns mantendo que ela havia sido salva e outros insistindo que ela tinha perdido sua alma. Finalmente, depois de rezar, um dos anciãos, que aparentava ser mais virtuoso e sábio que os demais, recebeu a seguinte revelação de Deus: esta pecadora foi salva, porque tão logo que a divina graça nos conselhos de seu irmão tocou em seu coração, ela se arrependeu e não pensou em nada deste mundo. Pelo contrário, ela sequer se preocupou com seu próprio corpo e não reclamou das dores e dos cortes infligidos pela jornada. Por essa razão, seu arrependimento foi aceito.